Então, boa tarde a todas e a todos os presentes. Né, eu agradeço a presença de vocês nesse momento. Agradeço principalmente a disponibilidade da banca em ler a minha tese, né? Então, dou início à apresentação. Então, resumidamente, né, a tese ela propõe a articulação entre duas temáticas centrais. Né? A primeira diz respeito às questões de gênero na pesquisa e ensino de física, e a segunda diz respeito às questões de identidade na formação de pesquisadoras e pesquisadores em ensino de física. Né? Então, o que faz a articulação entre essas duas temáticas é a filosofia política feminista de Judith Butler. Né? Então, na tese, eu apresento o que é a perspectiva pós-estruturalista. Eu explico, né, como essa perspectiva está articulada com a proposta da filosofia política da Butler. E eu também explico, né, trago na tese brevemente, um histórico dos movimentos feministas como uma maneira de situar, então, as proposições que a Butler faz acerca de gênero e de identidade no contexto das discussões contemporâneas. Só que aí, então, por limitações de tempo, eu não vou falar sobre esses dois aspectos da tese na minha apresentação. O que eu vou fazer, então, é explicar como esses três eixos se articulam. Né? Vou, claro, também, obviamente, explicar os objetivos, as questões de pesquisa da tese e os resultados obtidos. Então, como uma primeira justificativa, né, para a realização da tese, cabe questionar por que abordar as questões de gênero na pesquisa e ensino de física. Né? Então, eu chamo a atenção para o fato de quando alguma pessoa fala sobre gênero, seja no ambiente acadêmico ou fora da universidade, essa pessoa invariavelmente está falando também de questões políticas. Né? É impossível separar o debate sobre gênero do debate político simplesmente porque todo debate sobre gênero é desde sempre político, né? Como bem colocou Carla Rodrigues. Né? Então, aqui eu chamo a atenção para o uso que eu faço do termo político na tese. Né? Então, quando a gente fala em político ou política, né, a gente pensa geralmente no conjunto de instituições e práticas governamentais que organizam a sociedade, né? Ou seja, a gente pensa no governo, a gente pensa em partidos, etc. E esse uso está certo, né, claro, mas no contexto da perspectiva pós-estruturalista que fundamenta a tese, então o termo político também adquire um segundo significado, né, que para mim é mais importante, que diz respeito às relações de poder, então, que sustentam as questões de gênero. E eu digo, então, que esse segundo uso, né, ele é mais importante no âmbito da tese, justamente porque são as relações de poder que determinam como, quando, por quê, por quem e com qual finalidade as questões de gênero serão tratadas ou omitidas. Né? Então, nesse sentido, a tese faz esse convite para politizar, né? Ou seja, identificar e analisar criticamente essas relações de poder que sustentam as questões de gênero e mais adiante também as questões de identidade na pesquisa e ensino de física. Então, quando a gente olha para o contexto da educação em ciências, né, e aqui eu me refiro à educação em ciências como uma grande área que inclui também a pesquisa em ensino de física, então a gente vê que é urgente, né, e de fato necessário que essas relações de poder que sustentam as questões de gênero, elas sejam analisadas criticamente, né, por diversos motivos que vão além, né, da busca de uma suposta equidade de gênero nas áreas científicas. Então, um primeiro motivo, né, que eu trago seria o despreparo de docentes na educação em ciências para lidarem com as questões de gênero e diversidade sexual na sala de aula. Então, claramente, né, as professoras e os professores na educação em ciências não estão prontos, né, para lidar com essas questões. Então, o que acontece é que provavelmente eles acabam apenas reproduzindo visões preconceituosas, né, e visões do senso comum sobre as relações de gênero na sala de aula, em vez de fomentarem um diálogo crítico com os estudantes. Um segundo motivo, então,
seria o crescimento expressivo no número de artigos publicados no Brasil a partir dos anos de 2014 e 2015. Então, tem recentes revisões da literatura que mostram, né, que nos últimos anos a comunidade de pesquisa em ensino de física não, na educação em ciências no geral, desculpa, ela tem se interessado mais por investigar as questões de gênero na pesquisa. E daí, como exemplo, né, eu trago aqui diversas ações, ações institucionais desenvolvidas em universidades, né, na maioria universidades federais e institutos federais, e também algumas entidades científicas, que fazem esse movimento, né, de incentivar que mais meninas se interessem pelas ciências, ou incentivar que jovens mulheres busquem uma formação acadêmica em alguma área científica, né? Então, a gente pode identificar essas diferentes ações, né, como sendo ações voltadas para meninas na ciência. E daí, então, a partir disso, eu trago a consideração, né, de que apesar de que essas ações que vêm sendo realizadas nos últimos anos, elas são, né, importantes e elas são necessárias, né, o que se percebe é que a comunidade acadêmica que se propõe a investigar as questões de gênero na educação e ciências, geralmente faz isso sem articular o conceito de gênero, né, sem se aprofundar no significado desse conceito e sem ter o embasamento teórico necessário, né? Então, isso é um problema, porque conforme, né, a gente já tem pesquisadoras na área de estudos feministas na educação e ciências que elas fazem essa argumentação de que ações semelhantes a essas, né, quando elas não se preocupam em explicitar o conceito de gênero no qual elas estão embasando as ações, né, então elas correm o risco de que essas ações elas obtenham resultados cosméticos, ou seja, né, são resultados que aparentemente são bons, mas que não trazem mudanças efetivas a longo prazo. Então, com base nessas primeiras considerações, foi que eu propus, então, analisar as questões de gênero na pesquisa e ensino de física. Então, o primeiro objetivo da tese foi esse, né, identificar as concepções de gênero mobilizadas em pesquisas sobre gênero na física e no ensino de física. E a primeira questão de pesquisa, então, foi quais são as representações de problemas e os pressupostos sobre gênero subjacentes à pesquisa e ensino de física. Então, em seguida, eu vou explicar o que são as representações de problemas. Então, o método escolhido para realizar essa investigação foi uma revisão sistemática da literatura publicada na última década, né? Então, foram incluídos 102 periódicos nessa busca, e o escopo dos artigos variava entre diferentes áreas, né? Então, foi uma revisão bastante abrangente. Os termos de busca utilizados foram física, gênero e meninas, né, em diferentes combinações, dependendo do escopo do periódico. Inclusão de artigos, 5 estudos brasileiros e 105 estudos internacionais para análise. Então, essa revisão da literatura ela já foi publicada o ano passado na Revista Brasileira de Pesquisa em Educação e Ciências. Então, eu não vou entrar em maiores detalhes sobre esse estudo, mas eu vou, então, apresentar só alguns aspectos principais. O referencial analítico usado para analisar esses estudos, então, foi o que eu chamo aqui de abordagem QPR, né, que é uma análise de discurso pós-estruturalista, baseada, então, nas proposições de análise de discurso Foucaultianas. E, na verdade, esse referencial, ele foi proposto, né, originalmente pela cientista política Carol Bach, como uma maneira de analisar políticas públicas, né, mas ele também pode ser pensado para analisar as práticas de pesquisa, então é esse uso que eu faço na tese. Essa abordagem QPR tem um pressuposto fundamental, né, que é o pressuposto de que as práticas de pesquisa não tratam dos problemas existentes, mas sim produzem problemas específicos. Então, nesse contexto, né, a palavra problema sem aspas, ela denota o uso corriqueiro, né, da palavra problema, que a gente pode entender como uma situação real que precisa de conserto.
Enquanto a palavra problema, entre aspas, ela se refere à maneira como uma situação é problematizada, né? Então, no referencial, a gente usa a palavra problema, entre aspas. Então, o fato de que as práticas de pesquisa produzem problemas específicos, elas têm como uma consequência, então, elas têm implicações políticas, né? Isso significa que as práticas de pesquisa, elas contribuem para produzir realidades que só são entendidas no âmbito das próprias práticas de pesquisa. E aí, então, no contexto da abordagem QPR, as conceituações de problemas passam a ser denominadas de problematizações e as formas de problematizações e os seus efeitos dentro de um contexto específico passam a ser denominadas de representações de problemas. Então, é daqui que vem a nomenclatura da abordagem, né? Então, no caso dessa revisão da literatura, o meu interesse era entender como as questões de gênero eram problematizadas nas pesquisas, né? Quais eram as conceituações de gênero que davam suporte para essas problematizações e quais seriam os efeitos dessas problematizações no âmbito do ensino de física e da pesquisa em ensino de física. Então, acho que vocês estão conseguindo ver ainda? Acho que a minha tela travou aqui. Tá. Então, os resultados, então, os estudos foram divididos em três categorias analíticas. Né? Cada categoria analítica representa um pressuposto sobre gênero e uma representação de problema em comum entre os estudos que foram colocados na mesma categoria. E daí, aqui nesse gráfico, a gente pode facilmente perceber que a maioria dos estudos foi classificada na primeira categoria analítica, né? Um número bem menor já na segunda categoria, e apenas um estudo foi incluído na terceira categoria analítica. Né? Então, os estudos na primeira categoria analítica, eles entendem que gênero representa uma categoria descritiva dentro da pesquisa, né? E por isso vem gênero como um conceito associado ao estudo de coisas relacionadas às mulheres. Né? Então, esses estudos na primeira categoria, eles representam o problema, né, como sendo baixo número de mulheres buscando carreiras relacionadas à física, e a solução proposta, então, seria atrair meninas para a física e reter acadêmicas nas suas carreiras. Então, o que justifica, o que diferencia os diferentes estudos dentro dessa mesma categoria, né, são, na verdade, as maneiras, então, que esses estudos entendem que existem para atrair essas meninas para a física, né? Então, a partir daí, eu separei nessas 4 subcategorias. Os estudos, então, na segunda categoria analítica, eles já entendem o conceito de gênero como uma categoria analítica dentro da pesquisa, né? Então, o conceito de gênero passa a ser um conceito que descreve as relações de poder entre os sujeitos, né? Então, para além de considerar se esses sujeitos são homens ou são mulheres, então esses estudos também consideram que esses sujeitos eles podem ou não se conformar às expectativas sociais normativas. Então, os estudos nessa segunda categoria, eles representam o problema como sendo a reprodução de discursos e estereótipos de gênero na física, né? Então, eles não propõem necessariamente uma solução para esse problema, né? Mas a gente pode entender que uma solução implícita seria interromper a reprodução desses discursos e estereótipos de gênero. Né? Então, o que justifica a separação dos estudos em três subcategorias diferentes as formas de reprodução desses discursos e estereótipos que esses estudos estão investigando. E por fim, então, o único estudo que foi incluído na terceira categoria, então, ele não foca necessariamente no conceito de gênero, mas ele entende que gênero representa apenas um dentre vários eixos de um sistema de poder complexo e dinâmico que restringe a produção de conhecimento na física. Né? Então, esse estudo representa o problema como sendo a maneira pela qual as teorias e práticas são perpetuadas na física,
né? Então, além de olhar para a questão de gênero, esse estudo também olha para questões epistemológicas e para algumas das questões sociais e culturais que já haviam sido abordadas pelos estudos apresentados nas categorias anteriores. O que a gente pode discutir, então, a partir desses resultados? Bom, em primeiro lugar, fica claro que existem pressupostos implícitos sobre gênero, né, nesses estudos, mesmo que as autoras e os autores não tenham explicitado nas investigações qual seria essas conceituações. E uma implicação disso também é que o entendimento sobre o que é diversidade de gênero também fica implícito, né? Porque falta, em alguns ou na grande parte desses estudos, uma consideração sobre qual seria o papel dos múltiplos marcadores sociais para além do gênero, né? Então, aqui eu incluo raça, a classe e a orientação sexual, mas daria para incluir outros nessa lista, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, que a pessoa que tem acesso à física não é apenas um homem, né? Também é um homem branco de classe média e que performa uma identidade de gênero normativa. Só que então alguns desses estudos mostram que mesmo isso não é o suficiente, né? Não basta ser um homem branco, de classe média, cisgênero, heterossexual, que se comporta de maneiras socialmente consideradas masculinas, né? Esse homem, ele também tem que se conformar às outras normas, né? Que vão além das normas de gênero, né? São normas sociais, culturais e epistemológicas que definem a área da física, né? Então, um exemplo é que o estudante considerado bem-sucedido na física é aquele que não só tem todas essas características que eu já falei, mas ele também se expressa de uma maneira muito específica, né? Ele se expressa como tem essa característica de ser um nerd, né? Que é gênio, que está altamente interessado pelo conteúdo da física e geralmente não se interessa por nada além do conteúdo da física. Então, o que a gente pode concluir, né, desses resultados é que gênero nunca é a história toda, né? Existem muitos outros fatores que influenciam quem pode e quem não pode estar na física, né? Então, além disso, né, do ponto de vista da pesquisa e ensino de física, a análise desses estudos deixa claro que existe uma lacuna entre esses estudos que se refere aos sujeitos da pesquisa, né? Então, apenas uma pequena parte, né, uma minoria desses estudos incluiu como sujeitos da pesquisa estudantes de licenciatura em física, docentes de física na educação básica e pesquisadoras e pesquisadores em ensino de física. Então, continua em aberto, né, o questionamento sobre qual é o papel desses sujeitos nas questões de gênero na física. E nesse momento, então, cabe questionar por que, então, utilizar a filosofia política feminista de Judith Butler para pensar a pesquisa e ensino de física, né? Então, conforme eu argumentei até agora, a partir da análise dos estudos, a complexidade dos sujeitos e também a complexidade contextual em que esses sujeitos ensinam, aprendem e praticam a física exige um quadro teórico capaz de dar conta dessa complexidade, né? Então, o meu argumento é que as teorizações propostas pela Butler com certeza dão conta dessa complexidade. Com base nessa consideração, então, o segundo objetivo da tese foi introduzir e apresentar conceitualmente os principais aspectos das teorizações butlerianas contextualizadas na perspectiva teórica pós-estruturalista. E a segunda questão de pesquisa, então, foi de que maneira uma perspectiva pós-estruturalista pautada na filosofia política feminista de Judith Butler pode contribuir para o entendimento do processo de constituição de identidades, né? Então, vou brevemente apresentar a Butler, né? A Butler é uma filósofa estadunidense, né, que nasceu em 1956 em uma família de origem judaica e ela se identifica como uma mulher lésbica, né? E ela é considerada uma teórica de gênero por excelência, né? Ela ficou mundialmente conhecida a partir de 1990,
né, quando ela publicou pela primeira vez o seu livro, que é o livro mais famoso da Butler até hoje, Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. E ao longo de toda a sua carreira, então, como filósofa, a Butler mantém um compromisso com a filosofia política feminista, né? O que isso quer dizer? Né? Enquanto a filosofia é uma disciplina que se preocupa com o estudo do ser e do conhecimento, a filosofia política é a área dentro da filosofia que se volta para o estudo da ação coletiva. Né? Então, é nesse sentido, e além disso, né, a Butler, as teorizações da Butler são feministas, porque ela busca entender como a vida coletiva pode ser modificada para melhor, né? Ou seja, né, como que a gente pode fazer rearticulações das dinâmicas de poder, né, de maneira a distribuir esse poder de uma forma mais democrática entre todas as pessoas. Né? Então, enquanto uma teórica comprometida com a filosofia política feminista, a Butler ela não está interessada apenas em analisar as mulheres ou o conceito de gênero, né? Mas ela está realmente interessada em analisar de maneira crítica as relações que são complexas, né, e muitas vezes contraditórias entre corpo, sexo, gênero, sexualidade, identidade, linguagem e política. E para dar conta disso tudo, então, a Butler centra as suas teorizações nas proposições filosóficas de Hegel acerca da constituição do sujeito e do reconhecimento social, mas ela também realiza articulações teóricas com outros autores e outras autoras da filosofia alemã, né, também da filosofia francesa, da psicanálise, das perspectivas decolonial e pós-colonial, e, é claro, também com autoras feministas de variadas vertentes teóricas. Então, esses nomes que eu coloco aqui são apenas alguns exemplos, né? A Butler articula o trabalho dela com muitos outros autores, né? Isso é uma evidência da forte dialogicidade do pensamento da Butler. Então, é óbvio que na minha tese seria impossível que eu desse conta de apresentar todas as filiações e oposições teóricas da Butler, né? Não quer dizer que ela concorda com todos esses autores e essas autoras, né? Muitas vezes ela tece duras críticas aos fundamentos canônicos da filosofia e principalmente da psicanálise, mas o que eu faço então na tese é olhar para algumas das obras da Butler, né, alguns trabalhos da Butler. Então, eu comecei com o livro Problemas de Gênero, publicado lá em 1990, e vim, então, até o último livro publicado pela Butler em 2020. Né? Eu não li todos os livros da Butler, mas essa é uma grande parte. Também li outros artigos de pesquisa publicados pela Butler e entrevistas com a Butler. Então, o que eu fiz foi, a partir desse material, então, mapear os principais conceitos desenvolvidos pela Butler e fiz um esforço realmente de tentar pensar a pesquisa em ensino de física, né, a formação de pesquisadores e pesquisadoras em ensino de física a partir desses conceitos. Né, e que conceitos são esses, então? A Butler, ela não é o tipo de teórica que está interessada em desenvolver novos conceitos, né? Ou melhor dizendo, desenvolver novas terminologias para explicar, né, as dinâmicas que ela se propõe a explicar. Na verdade, o que ela faz é pegar conceitos que já foram desenvolvidos e são usados por outros teóricos, outras teóricas, e ela então busca atingir os limites, né, do uso desses conceitos. Então, ela busca pensar como esses conceitos nos permitem, né, pensar sobre as problematizações sociais e políticas. Então, ela subverte esse uso, proporcionando novas possibilidades de entendimento sobre essas problematizações. Então, na tese eu apresento, né, o que é cada um desses conceitos. Eu não vou fazer isso aqui agora na apresentação,
Mas o que eu vou então é explicar algumas das ideias centrais da Butler conforme eu for apresentando o restante da tese. E nesse momento, então, cabe questionar por que abordar as questões de identidade na pesquisa em ensino de física, né? E aí eu gostaria de fazer um comentário que quando eu iniciei o meu projeto de pesquisa dentro do doutorado, alguns anos atrás, né, a minha proposta, a minha perspectiva realmente era investigar apenas as questões de gênero na pesquisa e ensino de física, né? Mas aí, conforme eu fui desenvolvendo uma percepção crítica sobre os estudos de gênero, né? Também sobre os estudos feministas da ciência, e conforme eu fui entendendo qual era a proposta da Butler, né, ficou claro para mim que me propor a utilizar uma perspectiva feminista crítica e olhar apenas para as mulheres na física enquanto mulheres, né, seria uma grande contradição no meu trabalho. Então, eu digo que isso seria uma contradição, né, porque a Butler, ela inicia o trabalho dela já em problemas de gênero, fazendo essa consideração, né? Ela faz uma análise crítica do que significa ser mulher. Então, ela explica, né, que se alguém é uma mulher, isso certamente não é tudo que esse alguém é, porque o gênero estabelece intersecções com modalidades raciais, classistas, étnicas, sexuais e regionais de identidades discursivamente constituídas. Resulta que se tornou impossível separar a noção de gênero das intersecções políticas e culturais em que ela é invariavelmente mantida, né? Então, a minha proposta de olhar para as questões de identidade na pesquisa e ensino de física surge desse imperativo que é colocado pela própria Butler, né? De que é necessário olhar para essas outras intersecções que atravessam não apenas as mulheres ou a noção de gênero, mas na verdade todas as identidades, né? Quero dizer, intersectam todas as pessoas que estão aqui na pesquisa e ensino de física. Daí, então eu chamo atenção, né, para essa afirmação que ela faz de identidades discursivamente constituídas. Então, quando a Butler fala que as identidades são discursivamente constituídas, ela está fazendo um contraponto à ideia que a gente normalmente tem sobre o que é identidade, né? Uma percepção essencialista de identidade como sendo um conjunto de características que uma pessoa é ou tem. E a Butler fala que não, na verdade, a identidade é um efeito de práticas discursivas, né? Então, ela pega esse conceito, né, esse conceito de práticas discursivas emprestado do Foucault, digamos assim, né, e o Foucault considera que as práticas discursivas são todas aquelas práticas que operam na construção de significados sobre o mundo e que estabelecem as condições para que alguém possa falar e agir, né? Então, eu chamo a atenção também que para Foucault, discurso não se refere apenas à linguagem, né? Ele também inclui nas suas considerações a materialidade na qual esse discurso é produzido. Então, a Butler, ela é herdeira dessa tradição Foucaultiana, né? Então, quando a Butler fala daquilo que é discurso ou daquilo que é discursivo, ela está falando invariavelmente da linguagem, mas ela também está incluindo a materialidade, né? E isso é fundamental para a gente entender o que ela quer dizer quando ela fala sobre performatividade de gênero. Então, a Butler apresenta esse conceito de performatividade inicialmente, falando sobre performatividade de gênero lá, ainda no livro Problemas de Gênero, mas eu chamo atenção aqui, então, para o fato de que toda identidade é performativa, né? Então, a gente pode extrapolar essa concepção de performatividade de gênero para analisar qualquer outra identidade, né? Então, dito de uma maneira bem simples, né? Eu coloquei aqui. O que a Butler quer dizer quando ela fala de performatividade? Então, a ideia é essa. Os atos de linguagem e os atos corporais são repetidos, constituindo assim um processo histórico, e nessa repetição são reconhecidos como portando o mesmo significado que é socialmente compartilhado. Tem alguém com o microfone aberto? Quem é? Paola, é o teu microfone.
Então, retomando aqui, quando a Butler fala de identidade, ela se refere a esse aspecto subjetivo da identidade, né, já que são os sujeitos que produzem esses atos de linguagem e produzem esses atos corporais, mas é fundamental que a gente entenda que os atos de linguagem, os atos corporais, eles são atos públicos, né? Então, por isso, a identidade também tem esse aspecto coletivo. Então, não dá para separar o que é subjetivo do que é coletivo. Para Butler, então, o conceito de identidade, ele é sempre relacional, né? No sentido de que fala dos sujeitos, mas também fala das relações entre os sujeitos. E a partir daí, então, a Butler entende que as identidades são performativamente constituídas, né? Isso quer dizer simplesmente que os sujeitos devem se engajar em maneiras de ser, de agir e de se apresentar que sejam válidas e inteligíveis contextualmente. Lembrando ainda, né, como eu comentei anteriormente, da complexidade contextual na qual os sujeitos vivem. E além disso ainda, né, a Butler fala também que a existência e a persistência dos sujeitos depende das normas de reconhecimento. Então, ela quer dizer, a existência, ela está se referindo à existência social, né? E quando ela fala de persistência, ela está falando a persistência do corpo humano. Então, a gente pode pensar aqui de novo naqueles dois aspectos, né? A junção do que é a esfera da linguagem e a junção do que é a esfera da materialidade. Então, as normas de reconhecimento, elas ocupam um papel central na obra da Butler, né, ao longo de todo o seu trabalho, porque a Butler entende que as normas de reconhecimento governam aquilo que nós poderíamos ser. Né? Então, é importante a gente saber que as normas de reconhecimento, elas são sempre hierárquicas e excludentes, né, no sentido de que elas determinam quais são os sujeitos que vão ter vantagem social ao preencherem, né, todos os requisitos prescritos pelas normas de reconhecimento, e ao mesmo tempo, então, elas determinam quais são os sujeitos que vão ser colocados numa posição de desvantagem social, justamente por não preencherem os requisitos impostos pelas normas de reconhecimento. Então, a Butler, como eu comentei antes, ela considera que as normas de reconhecimento elas dependem de condições sociais, né, que determinam a existência social do sujeito. Nessas condições, ela especifica como sendo as relações intersubjetivas, as expectativas sociais, que podem ser tanto explícitas quanto implícitas, e as redes de suporte social disponíveis ou não aos sujeitos. E além disso, ainda, as normas de reconhecimento elas também dependem das condições materiais, né, que o sujeito precisa para ter uma vida humana digna. Então, ela coloca aqui, por exemplo, abrigo, alimentação, água potável, segurança, transporte, educação, trabalho, etc. Todos esses aspectos materiais. Só que ela coloca também um espaço de aparição pública, né, que pode ser um espaço físico ou um espaço virtual, como, por exemplo, aparição nas mídias. Então, em resumo, quando a Butler fala de normas de reconhecimento, ela está falando daquelas condições que permitem ao sujeito existir, persistir e aparecer publicamente. E então, trazendo essas considerações para o contexto da pesquisa e ensino de física, né, conforme eu argumento na tese, fica claro que existem duas perguntas que ainda não foram respondidas. Né? A primeira se refere a quem somos na pesquisa em ensino de física, no sentido de fazer uma caracterização demográfica mesmo, né? De quem são os pesquisadores e as pesquisadoras nessa área. E uma segunda pergunta que ainda permanece em aberto seria o que poderíamos ser na pesquisa em ensino de física, então, considerando esses enquadramentos teóricos propostos pela Butler. E daí, então, quando a gente olha para a literatura de pesquisa em ensino de física, é possível perceber que já existe uma extensa literatura
que descreve a identidade da área de pesquisa em si, né? Então, são inúmeros estudos que falam da formação sociohistórica da área de pesquisa e ensino de física aqui no Brasil, que dão conta de mapear os referenciais teórico-metodológicos, né, que existem na área, e também descrevem quais são as diversas linhas de pesquisa que existem no ensino de física. Só que, por outro lado, né, apesar disso tudo, a formação de sujeitos pesquisadores continua não sendo um objeto de investigação, né? Continua não desperta a atenção da comunidade de pesquisa. E na tese, então, eu argumento de que é necessário que a gente olhe para a formação desses sujeitos pesquisadores, porque esses sujeitos eles são formados não apenas para produzir pesquisas na área de ensino de física, né? Mas eles também são responsáveis por formar docentes de física, principalmente docentes da educação básica. Então, é fundamental, né, que a gente examine com cuidado quais são as concepções de gênero, né, que esses sujeitos pesquisadores, formadores têm, quais são as questões de identidade que envolvem a formação desses sujeitos pesquisadores, justamente porque isso tem consequências que vão para além da pesquisa. E aí, então, com base nessas considerações, foi que eu propus analisar as questões de identidade. Então, o terceiro objetivo do trabalho foi descrever e analisar criticamente os processos performativos envolvidos na constituição de identidades na pesquisa e ensino de física. E as duas últimas questões de pesquisa da tese foram: quais são as normas de reconhecimento que atuam em um programa de pós-graduação em ensino de física e quais são as condições sociais e materiais que sustentam a formação de sujeitos pesquisadores em ensino de física. E daí, só um comentário que na tese eu coloquei essas duas questões, né, como questões separadas, né, como um recurso didático. Mas, na verdade, né, as respostas que essas questões exigem, elas vêm atreladas, né, porque as normas de reconhecimento, como eu falei antes, elas dependem das condições sociais e materiais que sustentam essas normas, né? Então, essas duas questões estão intimamente articuladas. O método, então, de investigação escolhido foi a realização de entrevistas com discentes e docentes aqui do nosso programa de pós-graduação em ensino de física. Então, eu utilizo o PPG em Fis como um estudo de caso. Nessas entrevistas foram semi-estruturadas a partir de 4 temáticas centrais, né, relacionadas às experiências dessas pessoas no ensino de física. E como as entrevistas foram realizadas no ano passado e a gente já tinha entrado em isolamento social, né, por causa da pandemia, então as entrevistas foram todas realizadas remotamente, né, por meio da plataforma Zoom. Então eu entrevistei individualmente 18 discentes, né, metade eram estudantes de mestrado e metade estudantes de doutorado aqui do programa, e 6 docentes do programa. Então, ao todo, eu realizei 24 entrevistas, né, que somaram, então, mais de 45 horas de conversa sobre as experiências dessas pessoas no ensino de física. Então, o referencial analítico usado para analisar as entrevistas, o que eu chamo aqui de abordagem PAI, ele também é um referencial pós-estruturalista, né, baseado na análise de discurso de Foucault, e, na verdade, ele é uma adaptação daquele referencial da abordagem QPR que eu apresentei antes, que foi usada na revisão da literatura, né? Então, o que a Carol Bach e a Susan Goodwin fizeram em relação à abordagem foi adaptar essa abordagem especificamente para análise de entrevistas, né? E esse movimento é necessário no contexto da perspectiva pós-estruturalista, porque a concepção de sujeito, nessa perspectiva, ela é bem específica, né? Então, em oposição ao que seria uma visão essencialista também dos sujeitos, né? Como sujeitos sendo já formados, que contêm tendo as suas características próprias, né? A abordagem, a perspectiva pós-estruturalista, então, entende que os sujeitos, eles não são formados, eles estão sempre em processo de formação constante
nas e pelas práticas discursivas, né? Além disso, a perspectiva pós-estruturalista também considera que os sujeitos são relacionais, no sentido de que eles são formados sempre na relação com o outro, né? Como eu falei antes, as identidades são subjetivas, mas elas também são coletivas, né? E esses sujeitos, então, performam identidades sempre de maneira provisional e transitória. Isso é importante, então, para a abordagem PAI, porque o objetivo dessa abordagem deixa de ser investigar o sujeito, né, investigar o indivíduo, né? Por exemplo, essa abordagem não produz um retrato de vida do sujeito, né? O objetivo da abordagem é mapear e analisar as práticas discursivas que agem na constituição dos sujeitos. Então, os sujeitos ficam em segundo plano, digamos assim, o que interessa o que interessa mais é o contexto, né, no qual esses sujeitos se relacionam. E um segundo objetivo seria, então, identificar os tipos de identidades que podem ser constituídas em determinado contexto. Além disso, então, eu chamo atenção aqui para o fato de que uma das etapas da abordagem PAI, né, se refere a analisar tudo aquilo que é produzido a partir das coisas ditas nas entrevistas. Então, isso se refere não apenas aos sujeitos em si, mas também aos objetos, né, que são entendidos, então, como tudo aquilo que é produzido nas práticas discursivas, e se refere aos lugares, né, que são entendidos como espaços físicos que dependem de relações sociais e de relações políticas para existirem. Além disso, então, né, essa abordagem também permite identificar quais são as normas que atuam, né, que sustentam a produção desses sujeitos, desses objetos e desses lugares. Então, com base, né, nessa proposta da abordagem PAI, os resultados da análise foram estruturados em 3 eixos principais. Então, o primeiro eixo se refere à análise da constituição performativa do PPG em FIS como um lugar viável para pesquisa e ensino de física. Daí aqui eu assumo, então, que esse lugar, ele corresponde não apenas a uma dimensão material dentro da universidade, né? Eu quero dizer, é como um espaço que tem salas de aula, que tem laboratórios, que tem um corpo docente especializado, etc., mas também se refere a essa dimensão política como um espaço de disputa de poder dentro do Instituto de Física, né? Especificamente dentro da universidade. E, além disso, então, eu considero que a constituição do PPG em FIS como um lugar se dá pela negociação do espaço acadêmico-científico, considerando que esse espaço é composto por essas 2 dimensões. O segundo eixo de análise foi, então, a análise da constituição performativa do ensino de física como um objeto e dos objetos próprios à pesquisa e ensino de física, né? Então, eu considero que o ensino de física, ele surge a partir das vinculações e das desvinculações que acontecem entre as áreas da física e a área da educação, né? E esse processo, então, dinâmico de vinculações e desvinculações, ele tem efeitos não apenas no âmbito da pós-graduação em ensino de física, mas também no âmbito da graduação, né, considerando as relações entre os cursos de licenciatura e bacharelado, conforme eu vou tecer alguns comentários a seguir. E o terceiro eixo de análise, então, se refere à constituição performativa de sujeitos pesquisadores em ensino de física. Então, eu analiso o impacto da formação institucionalizada, né, ou seja, aquela formação que é proporcionada pelo programa em si, na formação desses sujeitos. E eu analiso também os processos de autoformação, né, ou seja, a maneira como esses sujeitos se relacionam consigo mesmos, enquanto eles estão sendo formados sujeitos pesquisadores em ensino de física, né? Então, a articulação entre essa formação institucionalizada e essa autoformação me permitiu analisar os aspectos relacionais
racializados, generificados e de posicionamento socioeconômico desses sujeitos dentro do programa. Então, em resumo, né, eu acho que está claro que a composição, né, dos resultados a partir desses 3 eixos de análise foi complexa e bastante extensa, então eu não vou entrar aqui em maiores detalhes, acho que não convém, né, explicar em maiores detalhes o que foi feito na análise, mas o que eu posso fazer a partir de agora, então, é apresentar brevemente as normas de reconhecimento que foram identificadas a partir desses 3 eixos de análise. A primeira norma, então, né, que eu nomeio aqui como norma da física, ela se resume à ideia de que não há ensino de física sem física, né? Então, essa norma se refere inicialmente às condições de surgimento da área de pesquisa e ensino de física, dentro do, enfim, condições de surgimento da área fora do Brasil, mas também considerando a condição de surgimento dentro do Instituto de Física, mas que hoje ainda tem efeitos, né, que são perceptíveis na formação dos sujeitos dentro do PPG em FIS. Então, essa norma, ela explica que as condições de instrução da física dura delimitam os objetos próprios da pesquisa e ensino de física, né, num primeiro momento. Então, nesse contexto, o sujeito pesquisador em ensino de física, ele deveria buscar um vínculo forte com os conteúdos e práticas da física dura, né? Enquanto ele buscava, ao mesmo tempo, se desvincular da área da educação, que nesse primeiro momento era reduzida, então, à sua dimensão psicopedagógica. Eu quero dizer, psicopedagógica significa, então, referente apenas aos aspectos de ensino e aprendizagem de conteúdos de física no contexto da sala de aula. Então, a imposição da norma da física, ela tem efeitos que são perceptíveis no âmbito da graduação, quando a gente percebe a hierarquização entre os cursos de licenciatura e bacharelado, né? Então, por meio dessa hierarquização, a formação em licenciatura ela é posicionada como algo menor, mais fácil e com menos prestígio dentro do Instituto de Física, né? E essa hierarquização também é fomentada por um desprezo pela prática docente, né, que se refere não apenas em relação à formação de estudantes no curso da licenciatura, mas se refere também à própria prática de docentes de física dentro do Instituto, né? Então, esse desprezo, ele é fortemente fomentado pela ideia que é bastante difundida dentro do Instituto de Física, de que para ser docente de física basta saber física, né? E essa norma ela também se manifesta na pós-graduação por meio da imposição de que discentes do PPG em FIS, né, da pós-graduação em ensino de física, cursem disciplinas de física dentro da pós-graduação em física, né? Então, essa também é uma maneira de manter o ensino de física submisso ou submetido, então sujeito, assujeitado, talvez como diria Butler, assujeitado à formação em física. A segunda norma, então, a norma da idealização, ela pode ser resumida na ideia de que tem que ter, que para um sujeito ter sucesso dentro da física, ele tem que ter muita vontade de aprender física, né? Então, essa norma, ela está realizada ao processo, ela está relacionada, desculpa, ao processo de identificação dos sujeitos com a área da física, né? Então, ela impõe critérios inatingíveis de reconhecimento ao sujeito que deseja fazer física e ser físico, né? E esses critérios, eles são articulados a partir de 2 ideais normativos, né? O do sujeito descorporificado e o do estereótipo do físico. Então, quais são os efeitos mais perceptíveis da norma da idealização, né? Um efeito seria os mecanismos de desvalorização dos sujeitos em formação na física, tanto na licenciatura quanto no bacharelado. Então, essa norma da idealização, né, eu chamei ela de idealização porque os ideais não são atingidos, né? Então, nem os alunos no bacharelado atingem esses ideais e muito menos
os alunos da licenciatura, né, que eles já falham, então, desde o princípio, em preencher os requisitos da norma da idealização, porque se considera que os estudantes da licenciatura não aprendem física de verdade, né, ou não se interessam, não querem, eles não têm essa vontade de aprender física, né? Então, eu considero que isso produz um paradoxo na formação proporcionada pelo Instituto de Física, porque o que acaba acontecendo é que a física produz sujeitos inadequados à própria física, né? Então, nem os sujeitos que estão na física conseguem atingir o ideal. E a partir dessas considerações ainda fica aberto quais seriam os processos de identificação com a área de ensino de física, né? Eu achei muito curioso que a maioria dos sujeitos entrevistados comentou que inicialmente não se identificava com a área de ensino de física. Então, essas pessoas, elas não buscaram a formação em licenciatura num primeiro momento, elas procuraram a formação em física por diversos motivos, né? Acabaram ao longo do curso, talvez por falhar em cumprir essa norma da idealização, acabaram buscando a formação na licenciatura e posteriormente acabaram buscando então a pós-graduação no ensino de física. A terceira norma, então, é a norma da autonomia, né, que pode ser resumida na ideia de que todos sabem o que tem que fazer, né? Então, essa norma, ela fomenta uma concepção de agência subjetiva que é pautada na responsabilização pessoal e no conhecimento tácito sobre o que fazer e como fazer, né? Então, o que eu quero dizer com isso? De um lado, esse conhecimento tácito, né, ele implica que não que as expectativas sociais elas estão todas implícitas, né? Então, embora a gente possa pensar que existem critérios de formação do sujeito pesquisador em ensino de física que deveriam estar explícitos nas regulamentações normativas do programa, né? No regulamento do programa. Na verdade, o que é esperado dos sujeitos não está descrito ali, né? É muito mais, esperado, é cobrado muito mais do que isso, né? E daí, no caso o sujeito falhe, né, entender quais são essas expectativas sociais implícitas, ele é responsabilizado pessoalmente por isso. Então, não tem a consideração, né, não é feita a consideração de que os critérios de avaliação as demandas, né, e os critérios de avaliação do desempenho do sujeito na pós-graduação, eles são critérios sociais, né, eles deveriam estar explícitos, mas não é isso que acontece. E como uma consequência disso, então, como consequência dessa responsabilização pessoal, os sujeitos, então, atribuem a falha em ler essas expectativas sociais implícitas como uma incapacidade, uma falta de motivação ou uma falta de vontade pessoais, né? Então, o que acontece no final das contas é que, como os sujeitos são forçados a fazer essa leitura das expectativas sociais implícitas, eles resolvem esse conflito por meio da reprodução dos modos de ação e das dinâmicas das relações sociais que os antecederam. A próxima norma, então, é a norma da excelência, né, que ela pode ser resumida na ideia de que os sujeitos, eles devem ser o melhor que poderiam ser, né? Então, essa norma, ela impõe parâmetros de excelência inatingíveis, né, tanto ao programa quanto aos sujeitos que fazem parte do programa, né? Uma maneira é por meio da exigência de produtividade acadêmica, né, que eu digo aqui, publicação de artigos. Eu entendo, então, que esses parâmetros de excelência, eles são inatingíveis simplesmente porque é o número, né, a alta taxa de publicações que é exigida pela CAPES para manter o nível de excelência do programa não é compatível com a qualidade das publicações que os sujeitos desejam produzir, né? Então, por isso que eu digo que esses parâmetros são inatingíveis.
Então, essa exigência de produtividade acadêmica, ela também está atrelada à exigência de dedicação exclusiva, né? Porque, é claro, se os sujeitos têm que produzir muito e com alta qualidade, então é necessário que eles se dediquem exclusivamente para fazer essa atividade, e isso acaba resultando num processo de desumanização dos sujeitos, né? Desumanização no, conforme propõe a Butler, né? E nesse contexto também, as atividades que são consideradas não produtivas, né, como as atividades de docência e de orientação também no âmbito da própria pós-graduação, elas são subvalorizadas dentro do programa, né? E, além disso, também eu chamo a atenção para o fato de que a concessão de bolsas, né, para os discentes do programa, que está diretamente atrelada à exigência de dedicação exclusiva desses discentes para pós-graduação, ela afeta diferencialmente os sujeitos de acordo com o posicionamento social. Então, na tese eu faço essas considerações de que os sujeitos que vêm que têm um posicionamento socioeconômico privilegiado, né, eles acabam tendo vantagem social com o recebimento da bolsa, enquanto acontece o contrário com os sujeitos que vêm de um posicionamento socioeconômico desprivilegiado, né, eles acabam tendo uma desvantagem dentro do programa. E aqui, então, eu chamo a atenção para o fato de que a norma da excelência e a norma da autonomia elas se articulam, né, entre elas de maneira a produzir uma norma de subjetivação que é internalizada pelos sujeitos, né, no contexto da pós-graduação, afetando negativamente os julgamentos de valor que esses sujeitos fazem de si mesmos. Né? Então, eu chamo atenção para isso porque foi algo que me marcou muito durante as entrevistas com os discentes, né? Não teve nenhum discente que eu entrevistei que não tenha de alguma maneira expressado o sentimento de que ele não é, de que esse sujeito não é bom o suficiente ou de que esse sujeito não produz o suficiente dentro da pós-graduação, né? Então, como eu comentei antes em relação à norma da autonomia, esses sujeitos eles atribuem esse sentimento a uma falha pessoal, né? Incapacidade pessoal de realizar o trabalho, sendo que essas expectativas elas são expectativas sociais do programa, né? Então não deveria a responsabilização por essa falha não deveria ser uma responsabilização individual. As normas raciais, então, dentro do Instituto de Física, determinam que não tem negros na física, né? Então, essas normas, elas são articuladas a partir de enquadramentos normativos raciais mais amplos, né? Relacionados às próprias dinâmicas sociais na sociedade gaúcha, né? Considerando que a nossa sociedade, ela tem uma história racista, mas então, o que acontece dentro do Instituto de Física é que há um apagamento das relações raciais, né? E esse apagamento ele é replicado dentro do próprio programa, né? Dentro do PPG em Fis. Né? O que acontece, o que ficou claro a partir da análise das entrevistas, é que essas desigualdades sociais decorrentes de identidades raciais, elas são reduzidas às desigualdades socioeconômicas, né? Então, acaba que a ausência de estudantes negros ela é naturalizada dentro do programa e dentro do Instituto de Física e por isso não é problematizada, né? Simplesmente aceita. E nesse contexto, então, né, nesse contexto de invisibilidade de identidades raciais, os sujeitos brancos eles demonstram grande dificuldade em nomear, né, os seus próprios privilégios e vantagens sociais decorrentes da sua identidade racial, ao mesmo tempo em que os poucos, né, pouquíssimos sujeitos não brancos que estão aqui no nosso programa, eles internalizam uma suposta invisibilidade racial, né? Então é uma maneira de se conformar a essas normas raciais. E por fim, então eu falo das normas de gênero, né? Que
elas podem, nas entrevistas elas apareceram nesse sentido, né, de situações que a gente não sabe muito bem como nomear o que está acontecendo, mas na tese, então, eu nomeio, né, eu explico que são situações de assédio moral e de assédio sexual que acontecem dentro do Instituto de Física e também descrevo outras dinâmicas de demérito das mulheres que são cotidianas, né, no Instituto de Física e algumas delas se reproduzem, inclusive, dentro do nosso programa, né, então isso acontece porque as relações de gênero institucionalizadas elas são invisibilizadas, né? E o resultado disso é uma inabilidade institucional e subjetiva de docentes dentro do nosso programa para lidar com as relações de gênero, né? E para lidar com essas situações de assédio moral e assédio sexual dentro do nosso programa. Além disso, ficou claro também nas entrevistas que existem algumas percepções equivocadas entre os sujeitos acerca das relações de gênero no âmbito da pesquisa em ensino de física, né? Então, uma das percepções que eu identifiquei foi essa ideia de que há sexismo na física, mas no ensino de física não. Então, como eu comentei no slide anterior, existem sim situações de assédio dentro do nosso programa, né? Então, na tese, eu argumento que não é bem assim, né? E uma segunda percepção equivocada é a percepção de que as mulheres têm vantagem social na área do ensino de física, né? No sentido de que o ensino de física, né? O discurso comum foi que o ensino de física ele está relacionado a lidar com pessoas. Então, como as mulheres lidam melhor com as pessoas, elas se dão melhor na área do ensino de física, né? E foi muito interessante que quando, né, algum sujeito fez esse tipo de comentário durante a entrevista, eu questionei essa pessoa, né, por quê, né, o porquê de fazer essa afirmação. E imediatamente a resposta que eu tive foi que, mas no ensino tem mais mulheres do que na física, né? Então, é óbvio que as mulheres se dão melhor no ensino porque tem mais mulheres aqui. Só que quando a gente olha para o número de mulheres dentro do Instituto de Física, e daí na tese eu apresento esse cálculo, né? Se a gente compara as mulheres que estão na física com o número de mulheres que estão no ensino de física, esse número é praticamente o mesmo, né? O número absoluto não, mas eu quero dizer a proporção de mulheres é praticamente a mesma, né? Então, a partir dessa percepção, eu me questionei o que faria com que esses sujeitos, né, tivessem essa percepção equivocada de que as mulheres têm vantagem social no ensino de física. Então, a partir das coisas ditas nas entrevistas, eu propus, então, 3 motivos, né? O primeiro seria relacionado à grande visibilidade atribuída a algumas poucas pesquisadoras na área, né? Então, seria aquela ideia de que, porque a gente conhece, né, pessoalmente, mulheres pesquisadoras de renome na área de física, então isso daria a impressão de que não existe sexismo no ensino de física. Um segundo motivo, então, seria a crença de que os estereótipos de gênero possam estar favorecendo as mulheres na área. Então, como eu comentei já, é a percepção de que o ensino tem que lidar com pessoas e as mulheres são melhores com as pessoas, né? E o terceiro motivo seria que os objetos de estudo no ensino de física são socialmente orientados. Então, a lógica por trás desse motivo seria a ideia de que, como o ensino de física pensa as questões sociais, então nós não precisamos pensar as questões sociais dentro da nossa própria área, né? Então, eu entendo que esses 3 fatores contribuem para que as pessoas dentro do ensino de física tenham essas percepções equivocadas. E aí, então, com base, né, nessas considerações, eu chamo atenção ainda para o fato de que fica evidente, a partir da análise das entrevistas, que há uma falta de consciência crítica, né, dentro do programa, que é derivada da falta de diálogo entre os sujeitos, né, em relação à reprodução das normas de gênero, em relação às discriminações
e aos diversos tipos de violência de gênero presentes no âmbito da formação proporcionada pelo programa, mas que acabam sendo invisibilizadas justamente porque as relações de gênero são invisibilizadas. E além disso, né, eu considero que os sujeitos no programa eles julgam as relações de gênero por meio de suas próprias visões de mundo e experiências pessoais baseadas na performance de identidades normativas, né? E isso precisa ser analisado com muito cuidado, porque se os sujeitos eles estão julgando as relações de gênero por meio das suas identidades normativas, isso com certeza vai invisibilizar as experiências daqueles sujeitos que não têm identidades normativas. Né? Finalmente, depois, né, de tudo isso, é pertinente a gente se perguntar, né, se nós, né, aqui dentro do programa, nós podemos nos liberar da ação das normas de reconhecimento. E, na verdade, essa é uma pergunta que a Butler, né, já se propôs responder nas teorizações que ela faz, e a resposta que ela dá para essa pergunta é muito contundente. Né? Ela responde não. Né? Simplesmente não é possível viver em nenhum contexto social em que não existam as normas de reconhecimento. Né? Essas normas, elas não podem simplesmente ser deletadas da vida social. Né? Mas isso não significa que a gente precisa se conformar necessariamente a essas normas, né? Ou aceitar viver sob essas normas. Né? O que a Butler argumenta é que nós podemos nomear essas normas e recitá-las e reencená-las de modo a revelar a sua instabilidade, criando assim a possibilidade de subversão crítica. Né? Então, eu entendo que a minha tese ela dá o primeiro passo em relação a essa possível subversão crítica, né? Porque as normas elas foram nomeadas e elas estão expostas na tese, né? Então nós como comunidade de pesquisa, né? Comunidade no ensino de física, a gente pode a partir daqui escolher como nós vamos recitar essas normas e como nós vamos reencená-las. E finalmente, então, eu deixo os meus agradecimentos, né, a todas as pessoas que possibilitaram a realização dessa tese, né, e principalmente as minhas colegas e aos meus colegas aqui dentro do programa que aceitaram conceder as entrevistas, né, que foram extremamente generosos dividindo comigo as suas experiências, né, as suas experiências e também as suas angústias dentro da pós-graduação. E eu espero, então, sinceramente, que eu desejo, né, que a minha tese contribua para uma formação melhor e mais democrática na pesquisa e ensino de física.